Fala turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre uma fase muito legal da faculdade, a gente vai falar sobre o meio médico. Quantas lembranças eu tenho do meio médico, você também tem? Muitas lembranças, gente. O ciclo clínico, de verdade, é uma das fases mais importantes da faculdade. E eu tô muito feliz que a gente vai ter um episódio só pra isso hoje. Só pra isso, a gente vai contar experiências, histórias, e a gente trouxe alguém que tá exatamente nesse ponto da faculdade pra ter uma visão inside mesmo, pra quem tá lá na faculdade e vai contar o que tá acontecendo, medos, apreensões, o que deveria saber, o que esperava de estar sabendo até essa fase. Então, vai ser muito legal. Mas antes de apresentar a nossa convidada, temos alguns recados especiais. Eu quero começar com um muito importante, vocês já sabem. O nosso podcast agora é apoiado pela 4Doctor Contabilidade Médica. A gente sempre fala aqui porque a gente realmente está muito orgulhoso de ter essa parceria com eles. A 4Doctor nos acompanha, a gente é cliente há muito tempo, desde quando a gente se formou. E é um serviço de primeira mesmo, eu tenho muito orgulho de falar. Eles são realmente muito diferenciados, a 4Doctor é a maior contabilidade médica do Brasil. E para quem é ouvinte Medbox Cash e quiser abrir uma conta lá na 4Doctor ou transferir de contabilidade para 4Doctor, tem condições especiais, é só clicar no link que está na nossa descrição e eles vão te dar uma condição muito especial, tá bom? Mais recados? Muitos recados importantes. E, na verdade, você já vai ouvir esse com a sua agenda aberta e já vai marcar na sua agenda, no seu planner, no Notion, não importa onde você anota. No dia 3 de março, às 18 horas, nós teremos o nosso primeiro podcast ao vivo. Primeiro podcast ao vivo do Medbox. Sério, vai ser muito especial, você não pode perder. Vai ser um conteúdo que você precisa para começar o ano da melhor forma, porque dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval. Pelo visto é mesmo. E como é que vai chamar esse evento? A gente já pode falar? Vai chamar A Virada. A Virada. É bem impactante, do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta, vai ter bastante martelada, mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença pro seu ano. Então já anota aí, 3/3, vai ser um domingo, podcast ao vivo. Primeiro podcast ao vivo, dá até frio na barriga. Dá até frio na barriga. Eu tô animado. Outra coisa que a gente queria falar é sobre inscrição no YouTube. Se você é ouvinte MedBoxCast, nos acompanha nas redes sociais e ainda não se inscreveu no YouTube, sério, eu acho que você... Não, a gente... O Vitor vai puxar o pé à noite. De verdade, verdade. Então, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, porque, de verdade, isso faz muita diferença pra gente, nos ajuda a se posicionar melhor no YouTube. E também, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. Se você não deu like nesse vídeo, você é louco. É ou não é? Exatamente. E o nome Ecossistema do Medbox nunca foi tão real, porque agora nós temos newsletter, inclusive para você se inscrever e receber toda quarta-feira as principais notícias de atualidade de medicina, do mundo, finanças. É só você se inscrever no nosso link, além de seguir o nosso perfil do Instagram e além do nosso podcast de toda segunda-feira como esse, toda quinta-feira você também tem um outro podcast, a nossa caixinha de quinta, que é uma pílula de conteúdo que você precisa para começar o dia. Então a gente está na sua semana toda, basta você procurar a gente. Tem gente que reclamou que essa nossa introdução aqui fica muito demorada, só que o Medbox cada vez mais tem mais braços, o ecossistema cresce cada vez mais, então é isso mesmo, cada vez vai ficar maior, você porque precisa tem saber podcast, tudo que tá acontecendo. caixinha, muitas novidades. Então, acho que deu de recado, já deu? Deu. Isso aí, agora vamos apresentar a nossa convidada especial. A gente está aqui com a Lorenza, que é acadêmica de medicina, indo para o 7º período, vai começar o 7º período essa semana. Lorenza, seja muito bem-vinda. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, eu fico muito feliz, é uma honra estar aqui, eu admiro muito vocês. E eu sou acadêmica do 7º período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e estou muito feliz para a gente bater um papo aqui sobre o meio médico e tudo sobre. Muito bom. Então, Lorenza, eu queria começar te pedindo para contar um pouco da sua história mesmo. Por que você escolheu medicina? Como é que foi essa entrada? Você entrou na pandemia, não foi? Isso, foi na pandemia. Como é que foi? Se foi conturbado, se não foi? Conta aí um pouquinho pra gente. Gente, eu não sei o que foi mais conturbado, formar na pandemia ou entrar na faculdade de medicina na pandemia. Eu entrei na pandemia e justamente por isso acabou que eu perdi aquele inicinho, o primeiro ano da faculdade de medicina, que pra muita gente é o terror, bioquímica, eu tive tudo online. E com isso acabou que perdeu um pouco até do meu contato com as pessoas da minha sala. Então, depois, até pra gente fazer amizade, se impactou, assim, a turma não ser muito unida depois, ou ser. A gente perdeu, assim, caloradas iniciais, não tivemos isso. Mas acabou que a partir do segundo ano, quando as coisas começaram a ser presencial, a gente voltou com
com tudo, eu consegui fazer amizades, que foi muito bom, assim. E acho que foi isso, assim, foi ótimo ver o quanto que depois da pandemia a gente conseguiu recuperar tudo que a gente tinha perdido, sabe? Não, eu acho isso muito importante. Inclusive, quando eu estava lembrando do meu ciclo clínico, uma das coisas mais presentes do meu ciclo clínico foi o meu grupo de amigos da minha sala da faculdade. A gente juntava muito um na casa do outro para estudar para as provas. Então, realmente, eu acho que os laços dentro da faculdade de medicina, em todos os períodos, eles são, assim, essenciais. Eles tornam a caminhada muito melhor. Então, que bom que a pandemia não atrapalhou nisso. Definitivamente. E quando a gente fala de ciclo clínico, ciclo básico, vem logo depois disso o meio médico, né? No meio disso tudo. Vamos contextualizar mais, né? O que é o ciclo clínico? Ciclo... Você quer explicar? Explica aí que eu acho que isso é melhor para explicar isso. Não. Já tem muito tempo, eu sou mais velho, gente. A faculdade de medicina é dividida em 3 etapas, então, que é o ciclo básico, que é do 1º ao 4º período, e o ciclo clínico, que é do 5º ao 8º período. E os últimos 2 anos, que são o internato. E o ciclo clínico é marcado por aquele momento que finalmente a gente começa a usar o estetoscópio. Finalmente a gente começa a se sentir médico de verdade, porque até então a gente não é. Não adianta. Você estudando bioquímica, você ainda não se sente médico. Não tem como falar que é. Você fica lá vendo aquelas lâminas no microscópio. Exatamente. Agora não. Agora você vai realmente aprender a usar estetoscópio. Então é uma fase muito empolgante. Muito empolgante. Vai ter um paciente ali na sua frente. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. No meio desse turbilhão de coisas, é o meio médico, que é um marco importante. Muitas faculdades, acho que todas as faculdades fazem uma festa no meio médico. Eu, inclusive, lembro muito bem da minha festa do meio médico. Eu não acho que eu nunca falei isso pra você. Eu tenho um problema com eventos de faculdade. Por quê? Porque eu perdi os eventos mais importantes da minha faculdade, porque eu passava mal de ansiedade. No meu meio médico, gente, eu não esqueço, eu fiquei sentado na festa, passando mal, sei lá, eu tava com náusea, e eu não bebia, nem nada. Eu tava com muita náusea, eu não conseguia aproveitar nada do meu meio médico. Eu lembro lá de eu ver o meu meio médico sentado. E na minha formatura, no meu baile de formatura, eu tive uma cólica antes de sair de casa. Quando eu fui começar a arrumar, era uma cólica, eu achei que eu tava com apendicite. Eu fiquei de cama, eu não lembro nenhuma fase da minha vida que eu passei tanto mal. Eu ficava de cama, eu achei que eu ia ter que ir pro hospital, já tava dando a hora de ir pro baile, era tipo 10 horas da noite. E muita dor abdominal, muita dor abdominal, muita dor abdominal, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí tomei remédio, não adiantava nem nada. Deu a hora do baile, começou o baile. Eu em casa, de cama, todo mundo lá em casa pronto, a Bruna pronta, minha mãe pronta, eu de cama, tipo, revirando de dor, e a gente sem saber o que fazer. E aí eu perdi a valsa, você acredita? Eu não acredito nisso. Eu perdi a valsa. Eu tô triste com essas notícias, eu não sabia. Eu perdi a valsa, aí eu só ficava vendo os meus amigos no grupo, e aí, Vitor, e tal, vai começar a valsa. Aí tentaram atrasar um pouquinho a valsa pra ver se eu chegava, mas eu não conseguia levantar da cama. E aí eu... Lá pra, sei lá, meia-noite e pouco, foi melhorando, tomei muito remédio e fui pra festa. Mas mesmo assim, na festa de formatura eu não bebi, não aguentava, tava com dor, mas aproveitei, assim. Só que não da forma que eu queria. Então, essas festas, esses marcos... São um assunto delicado. É um assunto delicado. Mas eu acho que era de ansiedade, tanto que eu queria, entendeu? Talvez seja isso. Mas eu quero que você conte um pouco do seu meio médico. Foi traumático pra você? Teve festa? Como é que foi? Teve festa e foi super especial. Eu sei que eu e os meus amigos, a gente ficou, assim, planejando por meses, assim, qual vestido que a gente vai usar, como que ia ser. E é uma festa muito especial. Quando, no meio da festa, a gente faz um brinde dos formandos. Então, é super legal dar um gostinho, assim, de meio médico. Nossa, conseguimos chegar. Cai a ficha, meu Deus, somos meio médicos. Então, é um momento muito incrível. É bem isso que a Tamara falou. Agora a gente consegue ter aquele gostinho do que é um pouco ser médico. Então, usar finalmente o estetoscópio aí, que estava guardado, e ter maior contato com o paciente, o que eu acho muito bom, assim. De fato, agora, pra mim, é o melhor período da faculdade, assim. E eu acho interessante o tanto que essa festa de meio médico, ela evoluiu completamente, porque agora é quase que um pré-baile de formatura. Porque na minha época, eu não gosto de falar isso, eu não vou falar isso. Você sabe, né? Mas era uma coisa bem mais simples do que é hoje em dia. Eu tive um churrasco de meio médico, mas foi um churrasco incrível, foi muito legal. A gente tem várias histórias incríveis desse churrasco. Então, e eu lembro que a gente estava comemorando quase como se a gente estivesse formando mesmo. Então, é um momento muito especial. E, definitivamente, eu considero o ciclo clínico um dos períodos mais importantes da faculdade. E falando agora até com um pouco mais de seriedade, pensa bem, é no ciclo clínico que você aprende o que é um exame físico. É no ciclo clínico que você aprende semiologia.
Então, são vários pontos que você vai precisar para a sua vida médica, assim, muito no longo prazo, e que não é no ciclo básico, nem no internato, é exatamente ali no 4º, 5º período. Então, são práticas que a gente começa a ter e que vão refletir muito de quem você vai ser depois como médico. Certos atributos que eu tenho hoje, certos valores que eu tenho na minha carreira, foi no ciclo clínico que eu construí. Então, eu acredito que isso merece muito mais importância do que tem tido ultimamente. Claro. Eu percebo muitos acadêmicos do ciclo clínico querendo antecipar muito as coisas. Então, nossa, doido para chegar no internato, já querendo estudar para residência, então não aguentando mais a rotina do ciclo clínico, sendo que, na verdade, viver esse momento, ele não vai voltar depois. É muito mais importante. E eu percebo um pouco essa ansiedade. Você percebe isso? Eu percebo. Tem muita gente que fala, eu quero ir logo pro internato pra não poder ter tanta aula teórica, mas é justamente agora que a gente tá podendo ter um contato maior com o paciente, poder ir nos ambulatórios, nos hospitais. Então, acho que a gente tem que, de fato, aproveitar essa fase, cada fase, porque passa muito rápido, assim. Pra mim, foi ontem que eu entrei na faculdade, a gente já tá na metade, então passa muito rápido. Tem que aproveitar muito cada fase, assim. Quando eu era calor, eu via a galera do que tava no 5º, 6º período, eu achava eles médicos. Eu também. Achava que eles sabiam tudo. Sabiam tudo. Tipo assim, aí quando você chega lá, você fala, gente, não sei nada aí. E nessa onda aí de, eles já sabem tudo, meio médico, que responsabilidade. Eu queria saber de você se você esperava saber mais do que você sabe hoje, você esperava saber menos, porque eu lembro que quando eu virei meio médico, eu senti um pouco, eu falei, nossa, gente, o negócio tá ficando feio, eu já vou formar e eu não sou meio médico não, talvez eu seja 30% médico. Então, eu ficava muito inseguro com isso. Como é que tá sendo pra você essa questão? Eu também acho que pra mim teve muita insegurança, muita mesmo. E uma coisa que pra mim, justamente, o que a Tamara falou, quando eu cheguei, no meio, eu olhava no início do período, nos primeiros períodos da faculdade, eu pensava, nossa, no meio médico eu vou estar sabendo tudo, porque eu vou ser meia médica. E, na verdade, não é assim. Então, eu já tive muita insegurança. Meu Deus, tem muita coisa que eu não sei. Às vezes eu vou atender e eu não sei nem a patologia que a pessoa tem. Fico muito nervosa. E aí eu já conversei com professores e até os outros alunos para entender que, na verdade, você tá aprendendo cada dia mais, você aprende com o paciente e tem coisas que são muito mais importantes de você dominar no momento atual. Então, por exemplo, você tem que saber nesse ponto fazer uma anamnese bem feita, fazer um exame físico e não saber toda a teoria em si, porque tem doenças que você ainda nem aprendeu. Então, eu acho que é surpreendente a gente ver na prática o tanto que a gente evoluiu, por mais que a gente acha não sei nada, quando tá na prática você vê o tanto que você já aprendeu e o tanto que você consegue evoluir numa consulta e tudo, então acho isso muito bom. Nossa, isso que você falou é tão importante, ter essa consciência do momento. E para contextualizar também quem está assistindo, às vezes você está no 2º período e não sabe o que acontece no ciclo clínico. Mas o ciclo clínico, esse período ali do meio médico também, é geralmente o primeiro contato com o paciente. Na maioria das faculdades, nas faculdades tradicionais, é realmente quando acontece o primeiro contato. E mesmo nas que são PBL, que já tem uma prática ali desde o primeiro período, o foco ainda não é esse. O foco ainda não é atendimento, mesmo nas que são mais práticas desde o começo. Então, é nesse período que você começa realmente a estar de frente com o paciente. E além do exame físico, que a gente falou, que é uma habilidade importante, você aprende exatamente isso que a Lorenza falou, a anamnese. E a anamnese, ela é um ponto que quando a gente olha pra trás, a gente acha graça, né? Porque o acadêmico fazendo anamnese é muito engraçado. É assim, mora em casa de pau a pique, tem água tratada em casa. Tem até meme demais disso, você tem seu cartão de vacinas aí, você tomou BCG quando você tinha 12 anos? O paciente fica lá assim... Por que eu tô no lugar certo? Exatamente. Então, e isso, por mais que seja engraçado, é uma coisa tão importante que seja aprendida assim da forma mais completa possível, porque uma boa anamnese na medicina, ela dá as respostas. Uma boa anamnese, ela faz o diagnóstico, o tratamento, e uma boa anamnese, ela é objetiva. Mas, para você chegar num ponto de fazer uma boa anamnese objetiva, você precisa aprender a fazer a anamnese completa. Você precisa saber perguntar se o paciente tem água tratada em casa, para você saber quando você vai conseguir usar essa pergunta. Uma boa anamnese é feita de boas perguntas, mas você não vai saber quando elas vão ser boas se você não fizer todas as possíveis. Exato. Todas as que estão no livro, todas as que você pensa, gente, por que eu vou perguntar isso? Você tem até vergonha de perguntar. Mas isso não pode ser pulado, a gente não pode pular essa etapa, porque senão lá na frente isso vai fazer falta.
E eu acho engraçado que a primeira coisa que você falou, a sua primeira objeção apresentada foi: nossa, mas será que eu nem sei qual que é a patologia desse paciente, nem sei qual que é a doença. E analisando retrospectivamente, quando eu lembro lá do meu primeiro atendimento, que foi muito marcante para mim, lembro como se fosse hoje, depois eu vou contar mais sobre, eu ficava preocupado. Eu lembro do meu caminho até o lugar de atendimento. Eu ia a pé da minha casa até lá e eu ficava assim: nossa, vamos lá, dor de cabeça. O que pode ser? Aneurisma? Dor no peito, dissecção aguda de aorta, infarto, dor abdominal, colecistite. Aí eu ficava pensando em todos os possíveis diagnósticos, porque também era a minha principal preocupação. Só que analisando retrospectivamente, passando por todo o caminho e tudo mais, eu te garanto, é o de menos nessa fase, você saber o diagnóstico. É o de menos, é o secundário, totalmente secundário. É muito mais importante você olhar para a cara do paciente, acolher o seu paciente, mesmo sem nada, acolher mesmo, fazer o seu paciente se sentir acolhido ali, bem-vindo, à vontade para se abrir, para conversar com você conversar. Entendeu? Se mostrar com uma postura de realmente quer ajudar e quer acolhê-lo. Se aprender a fazer boas perguntas, como a Tamara acabou de falar. Você saber examinar a semiologia, o exame físico, saber tocar no paciente, saber tocar com respeito. Aí depois você vai desenvolvendo a habilidade de chegar num diagnóstico. Mas é secundário nesse início, sabe? É completamente então secundário. E o acadêmico tá lá fazendo a anamnese e tá assim, intenso, nervoso e tentando achar de todas as formas o diagnóstico, quando na verdade ele esqueceu de fazer a pergunta mais básica. Não, isso foi uma virada de chave pra mim, aprender isso, justamente porque, igual você falou que antes você ia, um dia antes da aula de hipocital, nas primeiras aulas, eu lia todas as minhas anotações. Eu falava, pode ser isso, vai ter isso amanhã, com certeza. E, na verdade, tudo que eu tinha estudado não aparecia. Aí eu realmente aprendi que o melhor seria eu conseguir, assim, aprender essa anamnese. E justamente eu pensava, pra que eu vou perguntar isso tudo? Mas agora eu vejo a importância disso e continuo fazendo, porque me ajuda a saber depois, nossa, essa patologia, essas perguntas aqui que são mais importantes serem feitas. E me ajuda a ter esse raciocínio, assim, que eu tô construindo, assim, que vai ser construída a longo prazo. Com certeza. Exatamente. Não, e a própria conversa com o paciente é uma coisa que é treinável. Porque não parece, tem gente quando eu falo isso fica chocado, mas eu sou um pouco mais fechada. Eu sou um pouco mais tímida com quem eu não conheço. É mesmo. E me abrir, assim, realmente ser mais aberta com o paciente para que ele se sinta à vontade comigo, foi uma coisa que eu precisei treinar. Os meus primeiros atendimentos lá no ciclo clínico, eu não sentia que eu conseguia realmente extrair do paciente as informações que eu precisava, porque eu não sabia me comunicar com ele. Então, eu precisei treinar isso. E é nesse momento, nos primeiros atendimentos, que você percebe as suas dificuldades. Então, se você percebe que tem dificuldade de conversar, vai ser nesse momento que você vai perceber, e é o momento de começar a trabalhar isso. Não é lá na frente, não é lá na residência, não é tentando de todas as formas fugir do atendimento. Na verdade, é o contrário. E a gente também tem uma distorção do que as pessoas esperam da gente nas diferentes fases. Por exemplo, eu entrei na residência achando que os meus preceptores iam achar super legal se eu fosse uma pessoa que soubesse operar, que soubesse operar o mínimo, né? Mas dar ponto bem e tudo mais. Não é isso que ele esperava de mim. Assim como não é o que o seu preceptor, seu chefe lá na clínica médica, espera que você chegue lá e seja um House, Dr. House. Ele não espera que você dê o diagnóstico mais difícil. Ele espera muito mais que você tenha uma postura de respeito, que você saiba perguntar, saiba fazer uma boa anamnese, saiba examinar. É isso que as pessoas esperam de você. Só que a gente fica ansioso, querendo mostrar demais, só que na verdade a gente tem que fazer o básico. As pessoas esperam da gente o básico, sabe? Vocês têm aquele roteiro que coloca do lado ainda? Sim. Você tinha isso? Tinha demais. Tinha demais. Tudo anotado. Assim, o meu tem, eu acho que é 4 páginas, lotado de perguntas. E tem isso, tem água tratada em casa, tem cachorro, tem gato. E a gente pergunta tudo, assim. O paciente tem que ser muito paciente mesmo, né? Porque você faz uma pergunta, olha pra cá. Faz uma pergunta, olha pra cá. Não, peraí, rapidinho. Só ver. Aí você vai riscando. Então é muito assim, mas o que a gente quer com esse episódio é realmente tranquilizar as pessoas, porque como a gente já passou por esse caminho, calma. As coisas vão acontecer, você vai juntando e são fases, faz parte. E do 6º período até o 12º é um salto
gigantesco. Muito mais do que foi do primeiro até o sexto, sabe? Então, fique tranquilo. Eu tinha uma professora de dermato, quando eu tive um ambulatório de dermato, ela chama, né, Celeste. E eu nunca vou esquecer, porque os atendimentos da dermato, ela era extremamente rígida, extremamente metódica, e todas as anamneses a gente tinha que fazer a descrição baseado assim, no atlas de lesão elementar, sabe? Então, assim, realmente descrever tudo aquilo, todas as etapas, que são, sei lá, umas 8 para descrever uma lesão de pele. E, assim, se faltasse uma coisa, se faltasse, assim, a mínima característica da lesão, se faltasse a largura da borda, acabou, entendeu? Era assim, era puxão de orelha até falar que chega. E até hoje, quando eu vou descrever uma lesão para encaminhar para algum ambulatório, por exemplo, sei lá, estou atendendo um paciente no ambulatório de endócrino por alguma questão que não tem nada a ver com aquilo, o paciente tem uma lesão e você acha que tem que caminhar para o dermato. Até hoje, eu uso a descrição exatamente da forma como ela me ensinou, eu nunca vou esquecer. Eu faço questão de escrever muito certinho, porque eu sei que isso faz muita diferença. E isso não foi no internato, isso foi lá no ambulatório, lá no 5º, 6º período. Então, realmente, essas pequenas práticas, que às vezes parecem chatas na hora, elas têm que ser muito levadas em consideração. Um outro professor de pneumo que eu tive, ele fazia questão da anamnese, assim, muito, muito completa. Todos os pontos da ausculta pulmonar, frêmito, tudo aquilo, ele fazia questão que colocasse. E isso é muito importante, porque a repetição dessa forma mais completa, quando você vai passar por mais simples, para o mais objetivo, é muito mais claro para você. Então, acho que são pontos muito importantes. E quando eu estava escrevendo os insights para esse episódio, eu fui lembrando do meu primeiro contato com um paciente que eu tive na vida, assim, que eu ia atender um paciente que foi lá no 5º período. E foi péssimo. Foi muito ruim. Não foi no ambulatório, foi na enfermaria. Porque tem essas duas coisas no ciclo clínico. Tanto a rotina de ambulatórios, tanto quanto a rotina de enfermaria. Meu primeiro dia foi na enfermaria. E era um paciente que a professora pediu pra gente fazer a ausculta cardíaca nela, descrever os sopros. Coitado do acadêmico. Coitado do acadêmico. O acadêmico pega o seu lítimo e vai. Escrever os sopros e conversar com ela, entender a história. Só soltou, a gente falou assim, vai lá conversar com o paciente. Você acredita que eu tive uma reação vagal, uma hipotensão? Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu comigo. Que eu passei mal, eu comecei a suar frio na frente do paciente. Juro, eu precisei sair e sentar, porque deu teto preto, eu cheguei a cair. Você acredita? Juro pra você que isso aconteceu comigo. Não foi só comigo, se eu não me engano, aconteceu com o Mateuzinho também. Que isso, Uhum. E o seu, como é que foi, Lorenza? O meu primeiro, eu lembro que eu tava justamente com essas minhas 4 folhinhas lotadas de pergunta, igual um robozinho, sem contato nenhum, só olhando pra folha, anotando, perguntando. Então, foi algo, assim, super automático. Todos os meus primeiros atendimentos, eu saí de lá só pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir decorar todas essas perguntas que eu preciso fazer pro paciente. E eu só lembro da professora falando que a prova a gente não poderia mais usar o papel. E eu falei, são 4 folhas, eu vou esquecer de alguma coisa. Eu chegava em casa, tentava ficar decorando todas as perguntas. Faz anamnese com o pai, com a mãe, eu fazia com o Felipe. Eu fazia com a minha mãe, perguntando pra ela um tanto de coisa. E até ela me questionava, mas pra que você tá me perguntando isso? Eu falava, mas tem que perguntar. E é tudo, assim, bem automatizado. Foi literalmente com o tempo que eu comecei a, de fato, ver a importância do olhar pro paciente, de ter um atendimento mais próximo com ele, porque todas as primeiras foi, assim, um desastre total, bem robozinho, só querendo anotar o máximo de informação possível. E justamente nas primeiras anamneses minhas, assim, no primeiro período que eu tive que fazer as anamneses, nosso professor, eu lembro certinho, era na segunda de manhã a nossa aula, e toda segunda a gente tinha que entregar todas as anamneses que a gente fizesse escritas no papel, à mão. Então, assim, eram 4 folhas cada, então eu chegava na outra semana com um tanto de papel para entregar para a professora, tudo escrito e valia ponto, a gente tinha que fazer, e muita gente, até na minha faculdade, assim, acho que várias reclamam disso. Por que eu vou fazer isso? E hoje eu consigo ver a importância que eu tive, assim, de fazer tão bem feito essas anamneses escritas aí à mão. Não, isso é muito. E você, assim, tocou num ponto tão importante, que é isso de aprender a olhar para o paciente. Porque nesse começo, a gente fica tão afobado com não esquecer nada, que a gente esquece que está conversando com uma pessoa e que está te vendo ali como uma figura de médico. E o acadêmico, ele, assim, não está acrescentando em nada para o tratamento daquele paciente. Definitivamente, ele não vai dar um diagnóstico, ele não vai contar uma informação que o médico dele não sabia, ele não está acrescentando em nada. Mas tem uma coisa que ele pode acrescentar, que é ouvir.
o paciente, que é oferecer uma palavra de carinho, que é perguntar como ele tá, que é pegar na mão. Então, começar a exercer essa empatia logo no ciclo clínico, eu acho que é muito válido, Eu tive um professor de psiquiatria no ciclo clínico, formei em Barbacena. E lá é muito forte na psiquiatria por causa do hospital psiquiátrico que tem ali do lado da faculdade. E a gente, no ciclo clínico, rodava lá e conversava com as pessoas que estavam lá internadas. E foi um dos momentos mais importantes para a minha criação de empatia dentro da medicina. Muito, muito. E até hoje eu levo muito, sabe, essa questão da empatia, de realmente ver a outra pessoa que eu tô conversando. E desde o começo, quando você tá aprendendo a fazer anamnese, se você já tiver isso dentro de você, além de fazer tudo isso, eu tenho que lembrar que tem uma pessoa na minha frente, isso é muito válido. E isso vai perdurar. Isso vai ficar no internato, isso vai ficar na residência, isso vai ficar quando você for especialista. Então, a gente não pode subestimar essas pequenas práticas que desde agora já fazem toda a diferença. Eu lembro meu primeiro atendimento também, foi uma fratura de joelho. Tô brincando, não foi uma infecção renal. Ah, não, uma infecção por que você não modifica? Fala que foi. Não, foi uma, como que chama? Quando a infecção... Pielonefrite. Não. Cistite. Quando é cistite. Olha como a gente esquece as coisas. Era uma cistite e assim, não teve nada demais no atendimento, assim, eu fiz todo o meu roteiro e tudo mais, perguntei tudo. Era uma cistite, era um diagnóstico simples e tudo mais, mas o que me marcou daquela consulta não foi, se eu sabia ou não o diagnóstico, mas sim do respeito que a minha chefe me ensinou a ter pela paciente, sabe? Depois a gente fazia sempre um debriefing quando o paciente saía. Um debriefing. Mas vocês falavam debriefing? Não, claro que não. Fazia um debriefing, assim, ela nos dava um feedback. E eu lembro até hoje, eu lembro do rosto dela, era uma figura muito caricata, uma velhinha, médica velhinha, magrinha, assim, mas extremamente respeitosa, muito respeitosa. E aquilo lá que eu levo dela até hoje. Então, ela me falava, Vitor, a paciente realmente está reclamando de uma dor e tudo mais, é uma infecção de urina, parece simples, mas você viu o rosto dela, as expressões dela, como ela estava querendo ser ouvida, como ela estava querendo ser acolhida. A gente sempre tem que perguntar se tem alguma coisa a mais do que aquela queixa, talvez tenha. Então é isso que fica, essas pequenas coisas que vão moldando quadradinho por quadradinho para você se tornar o médico que você vai se tornar lá na frente. Então, realmente, não subestime esses momentos que a gente está supervisionado na faculdade, tanto na enfermaria, nas discussões, no consultório, no ambulatório, eles são muito valiosos, muito valiosos. E a gente não dá tanto valor quando a gente está vivendo isso, sabe? Porque a gente não tem essa noção. E depois a gente sente muita falta. Então, aproveitem mesmo, faz muita diferença. E no ciclo clínico ainda tem uma questão que no internato você também tem todas essas práticas, também é supervisionado. Mas no internato tem um ruído, digamos assim, que se chama prova de residência, que atrapalha muda um pouco. Tudo. Exatamente, que muda tudo. E querendo ou não, mesmo a pessoa mais aplicada de todas ali no internato, ela está lá, mas ela sabe que quando ela chegar em casa, ela vai ter que estudar e que tem uma outra prioridade além do internato. A gente sempre fala que não pode, a prioridade do internato não pode ser a prova de residência, tem sim muito como conciliar os dois, mas é uma segunda prioridade. Agora no ciclo clínico não. Ciclo clínico é só o ciclo clínico. Então, é um momento de você ter a prática supervisionada e sem o ruído, sabe? Ali da prova de residência e do medo dessa próxima etapa. Então, é realmente um período que você tem que abraçar ele como um todo. E você falou dessa sua professora, eu lembro de um professor de pediatria. Eu achava que eu não gostava de pediatria, né? Nessa época, eu tinha muita dificuldade. Depois eu comecei a amar a pediatria, mas enfim. Esse professor me marcou muito, ele chama Eurico. E ele é muito fofinho, esse professor. Ele é uma graça, todo mundo adora ele. E um dos pacientes que a gente atendeu no ambulatório era uma menininha que estava com pneumonia. Uma menininha de 7 anos, de uma família, assim, muito simples. E para ele, foi o diagnóstico mais simples do mundo, viu que era uma pneumonia e começou a tratar. Na semana seguinte, quando a gente foi para esse mesmo ambulatório, ele falou assim, não, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. E aí, nós todos, o professor e nós todos o nosso grupo, nós pegamos um carro e fomos até a casa da paciente
para ver se ela tinha melhorado e para ver se o tratamento tinha sido feito. Porque não ia ter como ter o contato dela e, enfim, era um contexto social mais complicado. E o principal interesse do professor era ver se o tratamento tinha sido feito. Então, foi uma das primeiras vezes que eu entendi um dos conceitos mais importantes para mim hoje. Não importa de forma nenhuma eu passar o tratamento para um paciente se eu não me certificar que ele foi feito. E até hoje eu sempre lembro disso, sempre lembro. Não importa nada eu orientar da forma mais completa possível como deve ser que o meu paciente tem que usar a insulina dele diária, por exemplo, se eu não me certificar que ele está usando exatamente daquela forma em próximas consultas. Senão a gente fica sempre replicando, sendo que o que importa de fato é o tratamento. Não é o que você está fazendo, né, seu trabalho como médico, é o resultado. Então, e isso foi construído nessa fase também. Então, e a gente consegue lembrar de cada vez mais histórias do quanto essa fase é importante. Por isso eu estou muito feliz da gente conseguir fazer esse episódio para lembrar disso e apontar o dedo para o ciclo clínico. E você que está no 6º período querendo correr para o internato, não fazer isso de jeito nenhum. É, muito bom. Às vezes a gente tem algumas manias, como médico já atuando, que a gente nem lembra de onde veio e umas conversas dessas fazem a gente lembrar. Não, isso aqui foi de um professor lá que eu tive no ciclo clínico. Muito bom. E Lorenza, outra coisa que eu queria saber de você agora, você falou que depois da amanhã, né, começa as suas aulas de novo, você passa para a segunda metade da faculdade oficialmente. Eu lembro de várias expectativas que eu tinha nessa época. O que você está esperando daqui para frente? Tem 3 anos até o fim da faculdade. Quem você quer se tornar? O que você espera de conseguir como habilidade? O que você quer melhorar e o que você espera do curso mesmo daqui para frente? Eu quero principalmente conseguir melhorar, assim, na prática, sabe? Ver de fato a teoria sendo aplicada na prática. Porque eu vejo, assim, o ciclo básico, teoria, basicamente. Aqui a gente tá tendo mais ou menos metade, teoria e prática. Então, acho muito legal eu conseguir, de fato, aprender... colocar em prática o que eu aprendi. Então, nossa, aprendi isso na teoria e tô conseguindo colocar em prática. E também perder um pouco das minhas seguranças. Então, às vezes eu fico ansiosa antes de provas práticas em hospitais, de como que eu vou me portar pro paciente. Eu fico um pouco de medo, assim, de não estar sendo boa o suficiente. E antes eu ficava, por que eu tô tendo medo de não ser boa o suficiente? Tem pessoas que são super bem confiantes sobre si mesmo. E eu conversei com amigos e tudo mais, e eu sei que é um medo comum entre muita gente. É normal você não se sentir preparado para atender o paciente. E isso é uma coisa que me acalmou muito. Até conversar com professores, eles falam, calma, que isso ao longo da prática você vai conseguir. Então, eu quero muito, assim, ao longo da prática, conseguir ver a minha evolução, que eu já sei que foi muito até agora, e de todos os meus colegas, a gente, assim, vê que é gritante de um período para o outro já. E conseguir perder mesmo essas minhas seguranças que eu tenho, às vezes, numa consulta, e tentar mesmo mais na prática. Isso é tão importante você falar, sabe por quê? Porque esse medo é o mais comum do mundo e eu tive demais. E eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que era minha dupla de tudo, que é a Marina. Ela é muito pra frente, e ela era completamente destemida. E ela é muito, muito eficiente, muito boa de serviço. E eu, do lado dela, eu me sentia insegura, porque ela ia sem medo nenhum e eu ficava taquicárdica, sabe? Quando, por exemplo, no ambulatório de cirurgias, pequenas cirurgias ambulatoriais, por exemplo, quando era meu dia de fazer sutura, eu ficava muito tensa, gente, muito tensa. E ela ficava animadíssima quando era o dia dela. Acontece exatamente isso comigo também. Então, é muito importante falar disso, porque é extremamente comum. E como que isso vai passar? Como que isso vai melhorando? Da forma mais difícil, é se expondo ao erro. Na UFMG, na minha residência de endocrinologia, eu rodo com os acadêmicos que estão fazendo a disciplina de endócrino no último período do ciclo clínico, logo antes de entrar no internato. E eles são grupos de 5, 6, e eles rodam entre eles o dia do atendimento. Então, geralmente, até o final desse estágio, o estágio é curto, uns 2 meses no máximo, assim, que a turma passa comigo. E até o final, todos eles atenderam pelo menos umas 3 vezes. E eu percebo muitas vezes os que querem atender, assim, no primeiro dia, e os que vão, assim, postergando até o final. E às vezes, assim, eles dão um jeitinho de chegar até o final e ter feito, assim, um atendimento. E eu percebo que muitas vezes isso não é nem migué.
Às vezes mas muitas vezes nem é. É insegurança, é medo. E se você for a pessoa que desde o primeiro dia já coloca a cara a tapas e fala assim, não, eu estou aqui para aprender, eu vou errar, não vai ser bom, logo no primeiro dia você já sabe onde que você precisa melhorar. E aí você tem um estágio inteiro para ir melhorando isso e para ir se aprimorando naquilo. Então, dar a cara a tapas é muito bom. Eu não tô falando que você precisa ser cara de pau se você achar que realmente pode ser no segundo dia e não no primeiro. Mas eu te falo para você realmente se expor ao erro, porque é só com isso que você vai melhorar e, inclusive, se acostumar com essa sensação de medo. Porque ela é totalmente acostumável, totalmente. E ela continua depois no internato, continua depois na residência. E continua no primeiro plantão, nem se fala. E então é uma sensação que a gente vai se acostumando com ela e quanto mais a gente realmente se colocar nesse papel de aprendiz, porque não tem como uma pessoa ficar muito boa em alguma coisa sem ela errar ela várias vezes, sem passar por isso. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de tocar, porque a gente sempre acha que é só com a gente. Ah, não, só eu que tenho medo disso aqui, mas na verdade é muito comum. E às vezes as pessoas elas escondem isso muito bem. Eu acho que se expor ao erro é a forma mais eficiente de você progredir e você evoluir, sabe? Por mais doloroso que seja, eu também detesto me expor ao erro. Sério mesmo, tem que melhorar isso. Tento melhorar a cada dia. Na faculdade eu era muito assim, eu tinha muito medo de me expor. O que vão pensar de mim? Mas a gente vai entendendo ao longo do tempo que é a melhor forma de evoluir. Porque eu não sei o que acontece, mas quando você erra, alguma coisa ativa dentro do seu cérebro que você nunca mais esquece daquilo. Amigo, nunca é aquilo mais. que a gente conversou no podcast com a Carol, porque o aprendizado que envolve as emoções é o aprendizado mais efetivo. Por que isso que o Vitor falou é muito legal? Porque sempre quando a gente erra alguma coisa, a gente fica marcado com aquilo. Então, aquele conceito você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Então, assim, é muito estranho falar isso e a pessoa pode até virar o nariz, mas quanto mais você se expor ao erro, melhor pra você durante sua formação. Sério. Enquanto você pode, se expor ao erro, porque a faculdade é o momento pra isso mesmo. Então, quanto mais você tiver lá, tem uma situação lá que tem que ir lá suturar. Quem que vai suturar? Vai, se oferece, faz. Quem que vai atender isso aqui? Vai. Quem que vai escutar? Vai. Por que você tem que provar algo pra quem? O seu professor, ele não tá esperando que você saiba. Ele tá esperando, na verdade, que erre. Que erre. Tem nada mais esperável do acadêmico que ele fale que ele tente e erre. Mas isso coloca ele na postura de humildade, na postura de aprendiz. E é isso que o professor quer. Uma coisa que eu percebo é que justamente conseguindo me expor mais ao longo dos atendimentos, igual eu falei no início, ontem eu tinha muito essa dificuldade de me conectar mais com o paciente. Eu sinto que isso é uma coisa que eu consegui vencer um pouco. Lógico que eu acho que a gente sempre tem a melhorar, mas eu sinto que eu consigo ter uma conexão maior com o paciente, me sinto à vontade. E aí eu tinha dificuldade, às vezes, em fazer uma consulta de algo que eu poderia não saber. Em matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade. E eu percebi que cada vez que eu consigo me expor mais ao paciente, igual vocês falaram, e justamente até o professor falar, às vezes, calma, que vai dar certo, se você não souber, eu tô aqui do seu lado. E ter alguém que tá ali do seu lado pra te guiar, pra te ajudar, e essa é a fase que vai ter alguém do seu lado. Então, aproveite essa fase, né? Então, isso tem sido muito bom pra mim, e tem me ajudado muito, assim, a conseguir perceber evolução e tudo mais. E é muito visível. Uma pessoa que quer aprender é visível. É visível. Os residentes, os preceptores, todas as pessoas percebem uma pessoa que está realmente na postura de aprendiz. Que é completamente diferente do acadêmico sabichão e do acadêmico migué. São 3 tipos. É o sabichão, o migué e o aprendiz. O aprendiz é o melhor possível. Então, a gente tem que realmente se colocar nessa postura. Eu lembro que eu tinha um professor que eu fazia estágio extracurricular de oncologia. E eu acompanhava esse professor sempre. Ele chama Gustavo. Ele me marcou muito, muito, muito. E ele via que eu queria muito aprender. Aí, todos os dias que eu parava que eu ia embora do ambulatório dele, ele me fazia uma pergunta muito difícil. Uma pergunta muito difícil, que ele sabia que eu não ia saber responder naquele momento. Mas ele sabia que na semana seguinte eu ia voltar com a resposta. Então, era uma rotininha minha. Quando eu chegava do ambulatório dele, eu já ia pesquisar a resposta da pergunta que ele tinha feito. E aí, na semana seguinte, eu respondia e ele voltava com mais perguntas. Então, eu ia evoluindo mais e, inclusive, sendo mais próxima dele, eu queria fazer oncologia nessa época. Porque eu era a pessoa que queria não saber a resposta da pergunta. Eu queria uma pergunta difícil, eu queria não saber. Então, esses são pontos que a gente consegue exercitar nesse período, nessa época. E só um adendo a isso aí, do medo que a gente tem. De certa forma, esse medo é até saudável para a nossa prática médica também. Porque esse aluno sabichão,
ele muitas vezes ele sai da faculdade achando que ele realmente sabe tudo, ele tem certeza que ele sabe tudo, que ele consegue dominar o que for, e ele acaba pegando plantões de CTI, plantão de sala vermelha, e ele pode até ser ótimo, um ótimo aluno, saber muito mesmo, mas ele não tem a experiência necessária, ninguém tem quando forma. E aí ele pode sim prejudicar um paciente, hora ou outra, se ele fizer isso repetidamente, ele vai prejudicar algum paciente, e isso é a pior coisa que a gente quer como médico, é a última coisa que a gente quer como médico. Então esse efeito aí do medo, de essa insegurança, não, eu não sei, eu tenho que estudar mais, é extremamente benéfico. A gente fala, né, do efeito Dunning-Kruger, que quanto mais você fica experiente, quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe. Mais você sabe que você tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Então, de certa forma, esse medo é saudável. E se expor a essa vergonha de talvez errar, que você sempre vai errar, é também muito importante para o ciclo clínico. E sobre isso, justamente, do meio médico, das pessoas e tudo mais, sobre acadêmicos sabichão, sobre aqueles que não gostam de fazer nada, eu acho que um ponto muito importante é que, justamente na metade do curso, as pessoas têm muito bem delimitado o seu posicionamento na faculdade. Então, acho que isso é um ponto, assim, bem importante. Qual o tipo de aluno que você é? Porque você não se forma médico só no final da faculdade. Então, justamente nesse ponto, não só eu, mas todos meus colegas já sabemos antes de fazer um trabalho. Esse tipo de aluno não vamos fazer, porque ele não faz nada. Esse tipo de aluno é ruim de trabalhar, porque ele acha que sabe tudo, e então ele não aceita qualquer tipo de opinião que seja diferente da dele. Então, esse tipo também de saber qual posicionamento que você vai ter durante a faculdade, o que os seus colegas acham de você, qual tipo de posicionamento que você tem até perante o professor, é muito importante, assim. Eu vejo cada dia mais o tanto que isso está sendo importante para mim e para os meus colegas, porque eu quero, lógico, estar perto e ter amizades que vão me acrescentar, e não de pessoas que me puxam para baixo. Então, até sobre isso, eu tenho, por exemplo, para estudar para a prova, que seja agora no meio médio, a gente tem muita matéria, muito conteúdo. Nós temos um grupo de amigos e a gente sempre manda, a gente fala importes, os importantes para a prova um dia antes. Então, a gente se ajuda muito. Então, acho que um ponto é, seja aquele acadêmico que ajuda um ao outro. Golden. Eu adoro a gente compartilhar dicas, o que você acha que vai cair na prova, o que você acha que não, e eu acho que isso faz muita diferença lá na frente. E até pros médicos, assim, que eu vou ser amiga no futuro, meus amigos mesmo. Exatamente. Não, e a sua postura na faculdade, assim, 90% das vezes é a postura que vai ser depois na residência, é a postura que vai ser depois na vida médica. Quando eu olho para os meus colegas de sala hoje, eu vejo muito reflexo da mesma coisa que eu via na faculdade. Então, e sinceramente, a gente acha que não, mas a gente é observado o tempo todo. A gente sempre fala isso, somos observados o tempo todo. E quem está nas redes sociais é ainda mais. Esses dias eu recebi um direct no meu Instagram de uma amiga de Instagram, né? Uma pessoa que eu só conheço pelo Instagram, mas a gente super conversa. E ela me falou que ela estava num plantão do Odilon, e a pessoa que estava lá no plantão do Odilon, ela trabalhava no Mater Dei também. E ela me contou que ela perguntou alguma coisa sobre mim. Você já trabalhou com a Tamara no Mater Dei e tudo? Eu conheço ela do Instagram e tal. E ela me falou que ela falou meio assim, como é que ela é assim na vida real? Uma coisa assim. E ele falou super bem de mim. E tipo assim, nem é uma pessoa que eu sou próxima, mas ele super me elogiou. Ou seja, assim, pode acontecer de qualquer pessoa externa perguntar alguma coisa sobre você com alguém que você já teve convivência no internato, na faculdade, na residência, e você vai ser muito marcado por aquilo. As pessoas que estão à frente, que são pessoas públicas, ainda mais. Então, qualquer pessoa tem que prestar atenção nisso, mas nós temos que ainda ser mais delicados, tomar ainda mais cuidado com isso, de que talvez um erro nosso vai ser muito mais visto do que o de outras pessoas. Não tem como ser hipócrita e falar que isso não é verdade. Tem uma frase que eu falo repetidas vezes aqui no podcast, que é "The way you do one thing is the way you do everything". O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. E isso não tem como ser mais verdade igual na faculdade. Você sabe, você falou, no sexto período você já sabe exatamente a postura de cada um dentro da sua sala. Mas a gente começa a observar isso desde muito antes, desde o primeiro período, segundo período ali no ciclo básico, você entende qual que é a daquela pessoa, qual que é o tipão daquela pessoa. Você começa a perceber, não, esse aí eu acho que eu não vou me associar, esse aí eu não vou indicar, olha a postura que essa pessoa tem. Você já é um pouco médico no começo da faculdade, você já tem que agir como tal. E aí, não só seus colegas estão observando, como a Tamara falou, mas os seus chefes também. E olhando retrospectivamente agora, a gente pode falar, bom, eu já tenho um pouco mais de 4 anos de formado, então tem muito colega meu que já está no mercado de trabalho. E exatamente aqueles que eu pensava que iam se dar bem,
lá atrás, desde o terceiro, quarto, quinto período, são os que estão se dando bem hoje. Por quê? Porque é isso, a chance da pessoa mudar ao longo do caminho é extremamente pequena. Tem uma reviravolta, mudou o caráter, mudou a postura, mudou tudo. É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. Então, realmente, comece a observar as pessoas que você vai se associar na faculdade e comece a observar a sua própria postura. Tá todo mundo olhando. Então, hoje, por exemplo, preciso de um Pediatra. Não, vou falar pediatra porque tem a Bubu. Mas, por exemplo, eu preciso de um cardiologista. Eu não sei lá como que foi feita a residência. Eu não sei se a residência de cardiologia do Madre Teresa é melhor residência do HC ou que é melhor da Santa... Não sei. Mas eu sei a pessoa que fez cardiologia, entendeu? Então, eu sempre indico a pessoa que eu sei que lá na época da faculdade tinha uma postura que eu admirava, uma postura que eu concordava, uma postura realmente de quase médico, de alguém que eu gostaria que minha mãe fosse atendida. Então, eu não sei, eu não quero saber como foi a residência dela. Eu sei quem é aquela pessoa, porque eu conheci lá atrás. Isso não é sobre habilidades técnicas. Não. Isso é o que é mais, assim, surreal. É sobre habilidades não técnicas que a gente está falando. É sobre como a pessoa se porta num trabalho em grupo, numa sala de aula, em uma prova, quando ninguém está olhando. Então, são esses pontos que a gente tem que levar muito em consideração. Nossa, você falou disso, eu lembrei muito da Fran, que é minha amiga da minha sala, e ela acabou de passar para... Ela fez ginecologia e ela acabou de passar para fazer masto, como R+. E ela foi... não sei se na faculdade vocês têm isso, mas em Barbacena tem premiação de primeiro lugar na formatura, de maior nota da turma, maior média global. Tem também. A Fran, que é essa minha amiga, foi a maior média global da minha turma. Se eu não me engano, a média global dela foi 93, 94. Então, assim, ela é muito inteligente. Só que, muito mais do que inteligente, ela é muito esforçada e uma pessoa realmente sempre disposta a ajudar. Então, ela era a junção, que eu sempre falo que é a junção, assim, que não tem ninguém segura essa pessoa. Que é a pessoa que é inteligente, é esforçada e ainda contribui com as outras pessoas. Essa é a Fran. E, assim, não faço ideia como é que foi a residência dela de ginecologia. Não faço ideia como é que vai ser a residência dela de mastologia, mas eu sei que eu não preciso pensar para indicar ela. E é justamente pela pessoa que ela é, e não exatamente pelas habilidades técnicas. E esse é o momento que todos os nossos colegas estão vendo isso. Então, preste muita atenção E nisso. é literalmente até pequenos detalhes. Até, por exemplo, eu vou fazer um atendimento, tô indo para um ambulatório. E é uma coisa que eu até já bato muito na tecla e os meus amigos, a gente pensa. Você quer ir, você vai fazer atender com o seu paciente. Você vai toda desleixada, não vai se arrumar nem um pouco. E até elogios coisas mínimas. Então, até isso, já recebi elogio de uma professora minha. Nossa, muito bacana que você vem para o ambulatório, se arruma para vir, que você tá bem disposta. E eu falo, não, é porque eu quero me arrumar para os meus pacientes, que vão estar aqui. E até são pequenas coisas que as pessoas estão reparando, assim, o tempo inteiro em você. Isso são um exemplo, assim, de uma coisa boba. E isso é muito importante. Diferença. Eu já te vi falando sobre isso nos stories. E essa é uma informação que as pessoas conseguem assistir e aprender. Quando eu estava no ambulatório, por exemplo, eu não tinha tanta essa visão. Eu não me arrumava para ir para um ambulatório. Olhando para trás, com toda certeza eu me arrumaria. Eu teria uma postura diferente. Então, quem está nessa fase agora, acompanhe pessoas que mostram esse tipo de coisa. Que estão vivendo e mostrando ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, a Lorenza. Se eu tivesse assistindo uma história de uma pessoa falando, gente, é muito importante ir para o ambulatório arrumada, porque é a forma como o paciente está te vendo, eu tenho certeza que no dia seguinte eu teria ido arrumada e nunca mais teria errado nisso. Talvez virasse minha chave também. Eu também ia super desleixado. Eu ia com aquela camisa medicina UFMG. Eu tinha uma branca e uma preta. Cada dia eu usava uma. Então, porque pode falar que não, mas a primeira impressão importa sim. Ainda mais o paciente, ele tá lá, ele nunca te viu, ele não sabe sua história por trás, ele não sabe se você é o melhor aluno da turma, se você é o pior aluno. Então, acho que até a maneira como você, além, trata ele e tudo mais, é a forma como você está se portando, assim, perante eles. E assim, você transmite uma mensagem pro paciente que você tá realmente, que aquilo ali é importante para você, que você vai fazer todo o esforço do mundo, e esse esforço começou com você se arrumando, para realmente resolver o problema dele. Então, ele se sente muito mais confiante. Eu não tenho dúvida disso. Até porque eu já fui paciente também e isso faz diferença. Não tem como a gente falar. Então, muito legal você pensar nisso também. E eu achei muito legal você falar do seu grupo de amigos compartilhar os importes. Isso é muito bom, porque o que eu via na minha época era de muita competição. Lá na FMG tinha muita competição de quem ia melhor na prova. E as pessoas tinham, ou às vezes as pessoas tinham um resumo que salvava, que tinha
as questões antigas. Tinha muito... Não sei se tinha isso na sua. Tinha muita questão antiga. Muita prova Muita. antiga. O povo não Queria compartilhar. passava. Falava depois da prova. Essa questão repetiu. Tinha... Sacanagem, sabe? Então, mostra muito do caráter da pessoa também. Muito bom. Gostei demais. Bom demais. E, queria falar de outra coisa. A gente passou muito insight aqui pro ciclo clínico. Queria falar muito de atividade extracurricular. Uma coisa que eu vejo que você fala muito no seu Instagram. A gente, inclusive, se conheceu por causa do congresso do CEMED, que foi lá no Expo Minas, foi maravilhoso. Esse ano tem mais. Foi maravilhoso e você estava na organização, isso chama a atenção. Você estava se expondo ali, chamou minha atenção, chamou a atenção da Tamara. E um dos motivos de você estar aqui hoje é porque a gente te conheceu lá, a gente foi te acompanhando a sua evolução. E como é que foi essa escolha do que pegar de projeto extracurricular? Então, eu recebo muitas perguntas disso, inclusive na caixinha do Instagram, porque até pra quem tá entrando nos primeiros períodos, é uma coisa que as pessoas ficam muito apreensivas, nervosas sobre currículo, já quer fazer tudo de uma vez. E, literalmente, eu falo que eu fiz o básico, eu olhava para uma pessoa que tinha, assim, um currículo que eu queria ter, que a pessoa chegava e falava, nossa, eu já fiz isso, e corria atrás, perguntava, nossa, o que você fez para conseguir isso? O que eu recebia muito de resposta era, eu li alguns editais de residência sem pretensão nenhuma e tava vendo ali pontos que seriam bacanas de eu fazer. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei ali alguns editais de residência daqui de Minas, de São Paulo, e vi o que eram as coisas. Eu não tinha nem noção. O que é um projeto de extensão, o que é uma iniciação científica, eu não tinha nem a noção. Então, eu comecei a me ambientalizar com o que seriam cada coisa, o que eu gostava e o que não gostava. Porque eu também não acho que vale a pena você fazer coisas assim, que você tá odiando, que você não tem afinidade nenhuma, só porque aquilo vai te pontuar lá na frente. Às vezes o edital pode mudar, então aquilo que você fez não gostando, na verdade, podia não te pontuar. O que mais me ajuda, assim, é literalmente eu me planejo. Eu falo que sou uma pessoa muito metódica, assim, com as coisas. Então, eu faço, literalmente, um plano pra mim do que eu tenho como meta de fazer nos períodos. Então, você não precisa fazer da faculdade inteira, mas pelo menos em um período. Nossa, eu tô no 7º período. O que eu tenho como meta pra fazer agora? Mas não só a sua meta, mas como que você vai fazer pra chegar lá. Então, muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre estágio. Vá atrás dos hospitais, às vezes pode até ligar pra lá, entrar no site, procurar oportunidade para ver como que tem lá. E isso que me ajudou muito, assim, principalmente monitoria, que era uma coisa que eu queria muito dar. Eu corri atrás, porque na minha faculdade é nota e currículo. Então, que até te impulsiona a fazer mais coisas, porque se você consegue fazer mais coisas no currículo, você consegue uma maior nota e, consequentemente, você consegue dar a monitoria. Então, assim, por exemplo, tem um edital da monitoria, mas não tem uma prova para ela? As pessoas... Além da prova, eles têm... A primeira fase é nota e currículo, e depois uma prova. Entendi. E aí tem os classificados. Nossa! Não, é o terror da minha faculdade, essa nota do currículo que tem. E uma coisa, até falando de renda extra, que você fala muito, na monitoria, os 2 primeiros lugares tem uma renda. Então, acho que em Barbacena muito bom. tem também. E aí, eu sempre tento, assim, pra ter uma rendinha extra, é muito bom. Então, eu me esforço muito, assim, pra conseguir também, né? Muito bom. Eu tinha muita... Eu era completamente perdido na faculdade. Eu fui demorar a ler o edital, demorar a entender o que tinha que ser feito para o currículo ou não. Mas, também, mais uma vez, olhando retrospectivamente, tem jeito de construir um currículo ótimo só com atividades que você... que realmente vão te acrescentar, que você gosta, que você não tá fazendo por obrigação, e no fim das contas, tirar ter um currículo bom, uma nota boa para residência, porque realmente faz diferença, principalmente nos lugares mais concorridos, né? E isso que a Lorenza falou é uma coisa tão simples. Ela abriu o computador, ela digitou lá, edital curricular da prova do PSU, edital curricular da prova do ENARI, e ela viu as coisas que estavam pontuando lá. Então, é algo tão simples e que vai te tirar um medo, uma ansiedade tão grande, porque parece uma coisa tão obscura quando a gente não sabe o que é. Mas quando a gente vê lá uma tabela falando o que conta cada coisa, você imprime aquilo lá, deixa no seu quarto e pronto, sabe? Você olha para aquilo lá e consulta sempre que tiver dúvida. Porque eu acho que ficar nessa dúvida de realmente o que conta é uma das que mais gasta energia, e gasta energia à toa. Eu tive uma sorte porque o Felipe...
Meu marido, quando eu entrei na faculdade, ele estava formando. Então, quando ele estava no processo dele de montar o currículo dele para mandar nas provas, eu estava bem no começo da faculdade. Então, logo no começo eu tive contato com o edital curricular por causa dele. Então, assim, para mim fez toda a diferença. A partir do momento que eu vi tudo que contava, fez muita diferença nas escolhas que eu ia fazer. E eu também, como você, não fiz nada que eu não gostasse. Eu só fiz as coisas que realmente seriam importantes para mim, na minha concepção, no longo prazo. E nisso de projetos extracurriculares, eu estimulo muito que as pessoas façam. Muito, muito, muito. Todos que você conseguir no período que fizerem sentido para você, tente. Nem sempre a gente vai conseguir, como a Lorenza mostrou agora, tem sido cada vez mais concorrido. Eu tô chocada que é currículo, prova para entrar e média global, assim, realmente tem sido cada vez mais difícil. Mas você sempre deve tentar, sempre deve tentar. E projetos extracurriculares marcaram muito o meu ciclo clínico, muito. Eu fazia, assim, vários. E foi um dos períodos mais importantes para mim, não somente pelos projetos em si, mas porque foi o primeiro momento na minha vida que eu comecei a ficar sem tempo. Desde aquele momento lá no 5º período até agora, Não melhorou. eu sou uma pessoa com pouco tempo livre disponível, mas começou exatamente ali, sabe? Exatamente no 5º período. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um planner, que eu realmente vi que eu ia precisar começar a acordar às 6 horas da manhã. Foi assim que surgiu o Team Madruga, eu sempre conto. Foi no momento que eu estava realmente com muitos projetos e muitas coisas e me vi uma pessoa sem tempo. Me adaptar naquela época foi quem me possibilitou ser quem eu sou hoje. A Tamara de hoje começou no ciclo clínico. E justamente por ter abraçado todos esses projetos e por ter vivido, assim, o máximo possível tudo que esse período poderia oferecer. Então, realmente, eu estimulo muito que façam isso. Exatamente essas coisas que a Lorenza está falando. E me conta o que mais você fez. Você fez a monitoria? Eu dei monitoria 2 vezes de farmaco. Vamos ver se eu vou dar pela 3ª vez agora. É uma das minhas matérias favoritas. Nossa, essa é uma ótima monitoria para dar. Porque, assim, Aprende demais. Exatamente. E é difícil e esquece depois. Então, assim, é um ótimo aprendizado para ter no longo prazo. Tudo aquilo que a gente ensina, a gente não esquece. Então. E organização de congresso, acho que é uma coisa que está me acrescentando muito. Já organizei mais de um. E, assim, me ajuda porque o network que tem ali, você conhece pessoas de outra faculdade, tem uma troca muito boa, oportunidade, justamente organizando um congresso que eu tive a oportunidade de escrever um artigo, por exemplo. Então, são coisas, uma coisa vai puxando a outra. Capítulo de livro também, acho muito bom, vai acrescentando para fazer. Mas uma coisa que eu bato muito na tecla é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Então, nossa, eu entrei, não fiz nada ainda, vou fazer tudo num período. Porque, definitivamente, o currículo eu sei que é uma coisa importante, mas não é minha prioridade inicial, a primeira coisa. Então, eu sei que eu tenho que ser uma boa aluna durante a faculdade. Porque é só 10%. 10% vai fazer uma diferença? Vai. Mas você não pode se lotar de coisa extracurricular e deixar de lado os seus estudos. Então, uma coisa que eu coloco muito na balança é, eu vou dar conta de fazer isso bem feito? Porque, às vezes, a pessoa não fez muita coisa e quer pegar um período e fazer tudo. Por isso que eu acho importante a pessoa fazer um planejamento a longo prazo. E que eu falo, eu não fiz tudo ainda. Estou me preparando aí para fazer as provas de inglês que eu quero tirar de Cambridge, e eu falei, isso é uma coisa de longo prazo, não foi ontem que eu comecei a estudar para a prova, e vai ser uma coisa assim, a longo prazo, e tudo. Cada período eu vou pensando, nossa, nesse período... Então, uma coisa que me ajuda, períodos que são mais fáceis na minha faculdade, que variam um pouco, né, de faculdade para faculdade, eu faço mais atividade extracurricular. Períodos que são mais puxados, eu faço menos. Porque aí na balança vai dando uma coisa boa. E sempre, assim, eu tenho uma coisa que eu falei justamente de amizades, é que uma rede de amigos nessa hora, em tudo, é muito bom. Porque você vai fazer um capítulo de livro, você vai fazer um artigo nacional, internacional, vai mandar algo para um congresso. Se você tem um grupo de amigos bom, você não vai ter que fazer tudo, porque é um trabalho em grupo. Então, isso pra mim me ajuda muito. Eu tenho um grupo de amigos muito bom que tá ali e que quer fazer coisas. Então, a gente fala, todo mundo manda oportunidades. Então, acho que ter isso... Onde achar? Muita gente me pergunta, onde achar oportunidades? Além de você, lógico, buscar atrás, tá sempre correndo atrás e procurando, tem amigos também que vão te puxar pra cima, que vão estar te ajudando, vão estar te contando oportunidades. Então, nossa, vi essa oportunidade de a gente fazer um artigo em tal revista, vamos fazer junto? E todo mundo, assim, ajudando. Então, isso tem me ajudado muito, assim, principalmente.
Não, muito legal. E os amigos que a gente tem na faculdade, esse laço que a gente forma, que inclusive está te impulsionando muito, muitas vezes não é na biblioteca da faculdade que a gente vai conhecer. Então, por isso, por isso, um ponto que a gente bate muito na tecla é de não se fechar a eventos sociais da faculdade. É realmente viver a parte universitária também. Os meus melhores amigos da faculdade, que me impulsionaram muito, assim, exatamente como você, nós ficamos amigos nas caloradas, nas chopadas, nos intermédios. Então, esses eventos sociais, eles são mais presentes no começo da faculdade, eles vão reduzindo um pouco, assim, até o final. Mas você balancear isso, até para você criar esses laços, é muito, muito, muito importante. A gente sempre bate nessa tecla aqui, que é perfeitamente possível viver uma vida universitária. A gente não tá falando de ir pra festa de quinta até terça-feira da outra semana, de forma nenhuma, mas a gente tá falando de estar aberto e não ficar... assim, não literalmente está restrito a somente amizades que você acha que vão ser mais acadêmicas, que vão te levar para os estudos, porque não necessariamente é nesse ambiente que você vai conhecer. E isso é relevante ser falado, porque é uma dúvida que a gente recebe muito. Você teve a sorte, e também, não só sorte, né, mas você arrumou um grupo de amigos muito bom, e as pessoas ficam tristes que muitas não conseguem. E a gente recebe muito, Vitor, Tamara, como é que faz para achar amigos, para fazer networking, para achar grupo de amigos com os mesmos princípios, com os mesmos valores? E é isso que a Tamara falou, não é na biblioteca, não é sentado em casa que você vai arrumar isso. Realmente se abra um pouco. Converse, vá nas festas e se exponha. Eu não conheci a Bruna na biblioteca, a Tamara não conheceu o Felipe na biblioteca. Hoje é uma... Hoje a gente tá numa fase completamente diferente. Completamente diferente. A gente tá estabilizado, a gente tá... A Tamara já casou, tô quase casando. Então, a gente não vai pra festa. Então, as pessoas não vão ver a gente em festa agora. Mas lá atrás, a gente se abria também. E só assim que a gente conseguiu construir a nossa base, o nosso networking. Então, não queira... fazer em uma fase diferente da nossa que a gente faz hoje, entendeu? Então, vá vivendo todas essas fases aos pouquinhos que você vai chegar lá. Exatamente, tudo são fases. Eu ri muito, porque esses dias eu recebi na minha caixinha do Instagram alguém falando assim, Tamara, como é que eu faço para achar uma pessoa igual você achou o Felipe? Onde que eu vou achar essa pessoa? E eu ri muito. Eu ri muito, porque foi no intermédio que eu conheci o Felipe. Eu não era quem eu sou hoje, o Felipe não era quem ele é hoje, e literalmente a gente se viu no intermédio. Então, assim, não queira basear o que você está vivendo agora com uma pessoa que já está lá na frente, já passou por tudo aquilo. Ela já esteve exatamente onde você está. E quando eu estava exatamente onde talvez você que está no ciclo clínico ouvindo, eu vivi, sabe? Eu estava ali aberta, vivendo um momento, me dedicando, dando meu melhor todos os dias. E foi assim, dessa forma, sem querer pular etapas e sem querer antecipar nada, que eu me tornei, que nós nos tornamos onde nós estamos hoje. Então, realmente, a gente recomenda que você esteja aberto a essa fase. Muito bom. E não vá só na biblioteca. É uma coisa principal que eu acho, que até me ajuda nisso, assim, que todo mundo, e tem muito, eu recebo muito isso também na caixinha, é sobre essa questão de competitividade, concorrência e tudo mais. E eu falo, a partir do momento que você deixa de ver o outro como um concorrente, até com seus amigos, você não precisa ser melhor que ele. Você pode, os dois, a gente pode crescer juntos. Não precisa de ver isso. As oportunidades, elas vão vindo. E a forma como você se porta, também, até falando isso sobre oportunidade, faz muita diferença. Justamente uma professora minha, por exemplo, que é de uma matéria que as pessoas consideram, assim, não importante. Eu consegui uma oportunidade, ela me chamou pra gente fazer um capítulo de livro juntas, porque ela falou, você do subgrupo é a pessoa que mais tá se destacando, que tá dando mais importância pra matéria, mesmo sendo uma que ninguém dá importância. Então, em qualquer momento, essas oportunidades de currículo, elas podem surgir e uma coisa vai puxando a outra. Claro. Você sabe qual frase que eu lembrei? Qual? Be so good they can't ignore you. Essa é frase exatamente isso que você falou. Seja tão bom que você não pode ser ignorado. Então, isso traduz muito de não querer, assim... Os resultados, eles falam por si só. Não querer ser exatamente a pessoa que vai gritar os resultados. Porque se você for uma pessoa dedicada, assim como você foi nessa matéria, por exemplo, por si só, isso vai ser perceptível. Por si só, a pessoa vai querer trabalhar com você. Então, isso reflete muito. Muito legal.
Também não tem dúvidas. E assim, a gente já, de tudo que a gente falou aqui, a pessoa que estiver anotando ou estiver mentalizando tudo, todos esses conceitos valiosos que a gente falou, ela já pode se considerar um meio médico padrão Medbox. Meio médico padrão Medbox. Meio médico. Mas antes de Exatamente. encerrar, Lorenza, eu queria que você contasse um pouco do que você tem feito no Instagram também. Eu vi que você fala muito de currículo, de construção de currículo, você ajuda muita gente. Conta lá o que a pessoa pode esperar de você, como é que você pode ajudar as pessoas. Justamente agora no Instagram, eu tô fazendo uma mentoria curricular. Justamente porque eu recebo diariamente na caixinha muito disso das pessoas falarem comigo desesperadas, estão no primeiro período achando que já tem que ter feito tudo, ou no ciclo clínico. Então, eu tô literalmente fazendo com as pessoas, assim, algumas pessoas, justamente porque a minha vontade não é quantidade, e se entregar uma qualidade naquilo, justamente de acordo com as características da pessoa. Então, eu pego, mostro o que ela pode fazer em cada período, e literalmente faço um planejamento pra ela igual eu tenho pra mim. E, além disso, no Instagram, lógico, da mentoria curricular, eu falo muito sobre currículo, mas sim sobre a minha vida na medicina e principalmente fora dela, que uma coisa que vocês falaram muito, que agora vocês não têm a vida mais que vocês tinham antes, de festas e tudo mais, mas o que eu acho que eu gosto muito de ir nos intermédios, nas festas universitárias, que dá sim pra ser um acadêmico padrão Medbox, podendo ir nas festas, aproveitando muito. Então eu gosto muito de mostrar isso no meu Instagram também, e claro, mostrar também sobre as minhas inseguranças. Então eu gosto muito de compartilhar meus medos, que muita gente acha que não existe, mas existe sim, e tá tudo bem ter eles. E inclusive compartilhando os medos e sendo uma aluna de destaque, né? Como a gente percebeu esse episódio inteiro. E também vejo que você mostra sobre vida saudável, treino, dieta. Não, eu A amo. Lorenza é muito padrão Medbox. Super! Muito padrão Sem Medbox. deixar de lado, não precisa de ser aquela pessoa que vai estar lá só estudando, sentado na cadeira. Principalmente agora, quem tá aí no meio médico. Dá pra ir na academia todos os dias, dá pra se alimentar bem, dá pra ter uma rotina super equilibrada de sair com o namorado, Não sair precisa com os virar à amigos. noite. Não precisa definitivamente virar à noite. Dá pra fazer de tudo e é bom demais. Isso aí, muito bom. E agora, por fim, a hashtag de hoje. Sugestões? Sai da Porque biblioteca. eu preciso sai da biblioteca. Não, tudo bem. Gostei. Quando eu falo tem sugestões, eu já tenho. Você Eu já pensei. Ah, Eu que já bom. pensei, Isso me tá? tranquiliza. Isso Fica me porque tranquilo. fica parecendo toda Não. a expectativa tá na minha hashtag. Nossa, estou muito feliz que você já pensou. Ótimo. Então a hashtag de hoje, pra você que ficou até o final, é sai da biblioteca. Que seja um meio médico padrão Medbox. Muito bom. Lorenza, muito obrigado por ter vindo. Realmente uma honra pra gente. E espero Fiquei que super tenha... feliz com o convite. Você falou seu arroba? Meu arroba nas redes sociais é Lorenza Tavares. E eu espero muito que tenham vários alunos aí, padrão Medbox, comigo lá também. Isso aí, tenho certeza que tem. Vai ter que voltar para um segundo. Lorenza, parte 2. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Medbox Cast. Tchau.